Olá pessoal, aqui é o Charles Lima e mais um vídeo falando sobre porcentagem. Como expliquei no vídeo anterior, onde fiz as questões 1 e 2, esse exercício se refere a questões que passei em sala de aula para a minha turma de EJA, tá certo? Do ensino de jovens e adultos. Então agora eu vou mostrar a questão 3, como que pode ser feito, e espero que seja bem compreendido. Na letra A, calcular 22% de 70. Como podemos fazer isso? Bom, o DI na matemática é multiplicar, é a operação vezes, né? Ou 22 vezes 70, e o resultado dividir por 100. Essa é uma maneira de fazer. Tá? Podemos seguir essa lógica aí. Como temos aqui uma fração com uma multiplicação no numerador, esse zero do 70 pode ser simplificado com o zero do 100. Vamos fazer então agora 22 vezes 7. 7 vezes 20, 140. 7 vezes 2, 14. 140 com 14 dá 154. 154 sobre 10, ou dividido por 10. Uma divisão por 10 é apenas deslocar a vírgula para a esquerda. A vírgula aqui do 154, logicamente no final, voltando uma casa, 15,4. Tá bom? Está um pouco bolado aqui, mas acredito que dá para ser entendido. Vamos à próxima. 5% de 30, podemos seguir o mesmo raciocínio. Fazer 5 vezes 30, e esse símbolo de percentual é um 100 no denominador. O zero pode ser simplificado, como foi explicado antes. Temos então 5 vezes 3 no numerador, que é 15. No denominador, conservar o 10. 15 dividido por 10 é a vírgula que vai deslocar uma casa para a esquerda. O resultado, então, é 1,5. De outro modo, poderíamos pensar em 10% de 30. 10% é o mesmo que dividir por 10. 30 dividido por 10, 3. Se 10% é 3, 5% é a metade, o que mostra que 1,5 está ok, né? Vamos à letra C. Fazer 12% de 140. 12 vezes 140 e depois divide por 100. Esse 100 surge do percentual. Podemos simplificar os dois zeros. Temos aqui 12 vezes 14, né? O que é 12 vezes 14? Podemos fazer o cálculo aqui à parte, tranquilamente. Fazer 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Agora multiplica 1 por 4 e 1. Vai repetir. Resultado, 8. Somou aqui 2 com 4, 6. Desceu 1. 168. A multiplicação de 12 por 14. E isso será ainda dividido por 10.
Como feito antes, é apenas a vírgula que desloca para a esquerda. O resultado aqui será 16,8. Tá bom? Agora vamos à letra D. 30% de 40%. Tem muita gente que acha que não tem como fazer uma porcentagem de outra porcentagem. Porém, normal, cada símbolo desse representa uma razão por 100, uma divisão por 100. Ou seja, podemos considerar 30% como sendo 30 por 100 e o 40%, 40 por 100. Basta multiplicar tudo, mas antes podemos simplificar os zeros. 2 zeros em cima podem ser simplificados com 2 zeros embaixo, independente da ordem, já que aqui temos uma multiplicação. O que restou? 3 vezes 4, 12. E no denominador, 100 vezes 1, que é 100. Aqui temos que 30% de 40% é o mesmo que 12% de algum número. Porém, como o resultado que queremos é na forma decimal, esse 12% é o mesmo que 0,12 pela questão da vírgula deslocar 2 casas à esquerda. Quando divide por 10, como explicado antes, uma casa. Por 100, 2 casas. A quantidade de zeros aqui indica quantas casas a vírgula deve deslocar para a esquerda. Agora fazer 8% de 50. Mesma ideia, podemos montar assim. Isso aqui é uma forma, são várias as maneiras possíveis de resolver algo assim, mas aqui vamos a esse jeito. 8 sobre 100 vezes 50 sobre 100, 50 centésimos. Simplificar o zero é bom. No numerador temos 8 vezes 5, que é 40. E no denominador, 100 vezes 10. O que é 100 vezes 10? É 1000. No final aqui temos 40 milésimos. Isso em decimal. Ainda antes podemos simplificar 2 zeros. 4 sobre 100. 4 centésimos é igual a 0,04. Isso quando desloca a vírgula para a esquerda. Letra F, 7% de 400. Agora falar um detalhe que não foi falado antes, mas falo agora. O símbolo percentual, ele pode ser simplificado por 2 zeros. Lembrando que o percentual representa uma razão por 100, uma divisão por 100. Logo, esses 2 zeros podem ser simplificados pelo símbolo. Pelos motivos já explicado aqui antes da simplificação, se tem aqui o 400, teremos ali um 100 no denominador, teríamos, né? E isso pode ser simplificado. Ou seja, 7% de 400 é o mesmo que fazer 7 vezes 4, que é 28. Pronto, a número 3 foi feita. Ficou um pouquinho embolado aí, mas acredito que dá para entender isso, né? É compreensível. Agora, a número 4. Copie o quadro a seguir e complete os valores que estão faltando. Veja que temos 3 colunas. Uma é fração, outra é representação decimal, outra é
porcentagem. A primeira linha está completa. 9 décimos é a mesma coisa de 0,9, que é a mesma coisa de 90%. Os números escritos de 3 modos, no modo percentual, no modo decimal e no modo de fração, tá? Na segunda linha, temos aí 0,25, a forma decimal. Temos que preencher os espaços em branco. Na forma de fração, 0,25 é o mesmo que 25 centésimos. A regra aqui é simples. Se tiro a vírgula, esse número se torna 25. Então, esse número sem a vírgula será o numerador da fração. Quantas casas decimais ele tem, indicará quantos zeros haverá na frente do 1. 0,25, duas casas decimais, então 100 no denominador, 25 centésimos. Essa fração pode ser simplificada por 25. Aqui podemos dividir o de cima por 25 e o de baixo também. A fração simplificada ao máximo é 1/4. Pronto, preenchido aqui. Vamos lá para a parte de porcentagem. 0,25 é o mesmo que 25%. De decimal para porcentagem, adianta 2 casas. Desloca 2 casas para a direita. Próxima questão, o próximo espaço a ser preenchido. Temos aqui 13 sobre 200. Em decimal, em decimal, 13 sobre 200, como fica? Podemos fazer a partir da fração ou a partir da porcentagem. Eu acredito aqui que fica mais fácil fazer da porcentagem. Está em porcentagem e eu quero na forma decimal, é a vírgula que vai deslocar para a esquerda, 2 casas. Deslocando 2 casas. O 6 aqui representa uma casa. Como expliquei antes, lá no vídeo, onde falei da questão 1 e a questão 2. Represente as 2 casas decimais. O 6 aqui representa uma. Eu preciso de mais um 0. Agora eu tenho as 2 casas decimais. A vírgula para a esquerda, ela vai parar aqui atrás do 0. Fechamos aqui o número decimal em 0,065. Ok? Agora vamos para as 2 linhas finais. Temos aqui 47%, isso em decimal é 0,47. Desloca a vírgula para a esquerda 2 casas, como explicado antes. 0,47 ou 47% na forma de fração é 47 centésimos. Agora a última linha. 2 sobre 25 na forma decimal e na forma percentual. Na forma percentual, vamos usar um recurso aqui para dar uma agilizada. O denominador, nesse caso, ele é divisor de 100. Por esse motivo, vamos fazer o seguinte: pensar em um número que multiplica por 25, que dá 100. Esse número é 4. Tá? Vou colocar ali na frente e resumir lá, tá? Então, 25 vezes 4 dá 100. O que eu fizer aqui no denominador, tenho que fazer no numerador, vezes 4 também. Com isso, chego na seguinte fração. 2 vezes 4, 8. E o denominador
representado por 100, e isso em porcentagem, sempre que consigo um denominador 100, eu vou estar representando ou facilitando aí, né, para chegar na forma percentual. Denominador 100, logo podemos dizer que 8 sobre 100 é 8%. Troca o denominador pelo símbolo. Podemos dizer assim, né? Agora, 8% na forma decimal, vamos fazer a vírgula deslocar para a esquerda 2 casas. O 8 aqui representa uma, precisamos de mais um zero. Temos as 2 casas representadas pelos 2 algarismos. Colocamos a vírgula, fechando assim em 0,08. Tá certo? O vídeo ficou um pouquinho longo. Parabéns para você que chegou até aqui e prestou atenção. E obrigado se gostou aí da aula. Tá certo? Recomendo. Peço que vocês indiquem esses vídeos aí para seus amigos, seus conhecidos aí, de modo geral, se vocês gostaram. Ok? Então, até a próxima.